A minha família é de Barbacena, minha mãe é de Barbacena, mas eu nasci aqui em Belo Horizonte. Um espécime raro, para quem tem quase 70 anos, ter nascido aqui em Belo Horizonte. Eu tenho atualmente 78 anos, nasci aqui em Belo Horizonte e me formei pela Faculdade de Medicina em 1971. Então eu sou da turma de vários dos nossos colegas que participam da Academia de Pediatria. A pediatria, inicialmente, a ideia, a gente, quando entra, a gente não sabe, né? Sabe no máximo que você quer fazer medicina, às vezes assim mesmo, às vezes está errado também. Mas eu inicialmente pensei em fazer psiquiatria, terceiro ano, talvez fazer a parte básica de pesquisa, mas no quarto ano eu me encantei pela pediatria e acabei indo para o Hospital Salvio Nunes, onde então eu me formei sob o ponto de vista, vamos dizer assim, do cuidado com as crianças. E fui ao meu preceptor lá no Hospital Salvio Nunes, que chamava-se Hospital de Gastroenterite, né? Por coincidência, duas pessoas também da academia, o Roberto Assis Ferreira e o Antônio José das Chagas. Ambos foram meus tutores de pediatria. E aí, com isso, eu me encantei com a pediatria e quando eu terminei em 1971 o curso de graduação, eu já estava definido que eu queria pediatria e fui fazer a residência de pediatria. Em 72 e 73, posteriormente eu tive uma experiência com as chamadas mini-equipes, formava-se uma equipe de pediatra, clínico, ginecologista obstetra e cirurgião. E fomos para uma cidade do sul da Bahia, que se chama Teixeira de Freitas, uma cidade ali perto de Alcobaça. Fomos 4 para essa experiência, que durou pouco, durou 7 meses apenas. Realmente houve alguns problemas com o dono do hospital, era uma pessoa complicada de se lidar, e eu voltei para Belo Horizonte. Foi aí que o Enio Leão, que também é da academia, o Enio Leão me indicou, eu gostava muito já de hematologia, da parte laboratorial e tudo, e ele me indicou para o Romeu Ibrahim de Carvalho, que era colega dele de turma e que era o chefe do serviço de hematologia do Hospital Felício Roxo. E me indicou para que eu fizesse a residência de hematologia. Então eu fui para o Hospital Felício Roxo, eu fui o primeiro pediatra hematologista do Brasil, que tinha formação tanto na área de pediatria, do seu ponto de vista de residência. Depois então eu fiz a residência de hematologia com Romeu Ibrahim de Carvalho, sendo indicado pelo Enio Leão. E daí eu, terminando a residência em hematologia, claro que eu fiz uma hematologia geral, mas fiquei mais dedicado à questão de pediatria. Aí logo a seguir eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o Children's Memorial Hospital de Chicago, onde eu fiz então o que se chama Fellowship, né, que é a especialização em hematologia e oncologia pediátrica. Foi aí que eu eu só tinha a formação em hematologia. Claro que na hematologia existem doenças malignas, né, neoplásicas. Então, leucemias, linfomas, que são neoplasias do setor hematopoético, a gente lida como hematologista, mas aí eu tive uma formação mais ampla em oncologia em Chicago. O primeiro no Brasil. Quer dizer, existiam alguns hematologistas que também lidavam com pediatria, quer dizer, lidavam com o paciente pediátrico, mas não gostavam de jeito nenhum dos pequenininhos demais, aí era complicado. Aí geralmente eles atendiam junto com o pediatra, eles orientavam a parte hematológica, mas o pediatra orientava a parte relativa ao ser pequeno, principalmente até os 4, 5 anos eles não gostavam de lidar, então eles lidavam juntos. E eu fui o primeiro no Brasil, não foi em Minas Gerais, no Brasil, a simultaneamente ter a residência em pediatria, posteriormente a residência em hematologia e posteriormente a especialização, vamos dizer assim, em hematologia e oncologia pediátrica. Foi natural porque na época eu nem sabia, na verdade, que eu ia ser o primeiro, mas depois eu fiquei sabendo que o que me antecedeu, que é lá do Rio Grande do Sul, na verdade, ele era clínico, mas como ele foi para um hospital de criança nos Estados Unidos, ele acabou se dedicando mais à hematologia pediátrica, mas não tinha a formação pediátrica como eu havia feito. E foi uma coisa natural, a hematologia, a oncologia já era muito desenvolvida no mundo inteiro, sempre foi muito desenvolvida. A hematologia
sob o ponto de vista das outras especialidades, é uma das que mais se desenvolveu cientificamente, com método científico, por causa da facilidade que se tem de obter, diferentemente das outras especialidades, de se obter, a hora que você quiser, uma amostra do tecido, que é o sangue, ou então a medula óssea. Ambos são colhidos rotineiramente. Com isso, então, a hematologia avançou enormemente. Foi uma das primeiras a ter bases moleculares para explicar as diversas doenças, a fisiopatologia das doenças. Então, ela sempre foi uma especialidade, sob o ponto de vista do método científico, muito desenvolvida no mundo inteiro. Sempre foi. Tanto foi que eu fui para um hospital de crianças, né, o Children's Memorial Hospital, não era só de hematologia, mas lá existia hematologia e oncologia pediátrica há muito tempo, já era bem estabelecido. Nos Estados Unidos já existiam, inclusive, grupos cooperativos para o tratamento da leucemia. Eu participei do grupo cooperativo para tratamento da leucemia infantil nos Estados Unidos, com outras instituições também dos Estados Unidos. Então, era uma especialidade claramente já desenvolvida no mundo inteiro quando eu comecei lá em Chicago. Eu formei na residência de pediatria, aí fui para essa experiência no interior a que eu me referi, e quando eu voltei, além de fazer a residência em hematologia, eu tinha consultório junto com outras pessoas também. O Lincoln, por exemplo, era meu colega de consultório. O Lincoln, o Penido, que também é da minha turma e também era da chamada Menimed, que era uma clínica de pediatria, tinha vacinação, pequenas cirurgias e tudo. Era ali no bairro Carmo Sion. Era ali que ela se localizava. E logo depois, por essa época, por coincidência, em 1975, a Faculdade de Medicina inaugurou um novo currículo, que é também pioneiro no Brasil, que é o currículo em que a criança tem a mesma, do ponto de vista do tempo dedicado à criança, tem o mesmo período dedicado ao adulto. Nós tínhamos as chamadas Medicina Geral de Criança. Então, com isso, o curso se expandiu, voltou para ser 6 anos, porque ele, na minha época era 5 anos, ele voltou para 6 anos e se expandiu de uma forma muito intensa, e foram chamados as pessoas que haviam sido formadas, foram chamadas para poder dar aula. E eu iniciei como professor substituto, né, vamos dizer assim, eu não tinha ainda concurso, em 1976, antes de eu ir para os Estados Unidos. Então, eu já havia entrado na faculdade em março de 1976 como professor, dava aula de Medicina Geral de Crianças, né? Existia a Medicina Geral de Crianças, a Medicina Geral de Adultos, a Ginecologia e Obstetrícia e a Saúde Pública, em iguais períodos. Então, eu entrei em março de 76. Fiquei um ano e meio, e aí, ainda como professor, eu solicitei o meu afastamento temporário para poder ir para os Estados Unidos. E quando eu voltei já dentro da faculdade já. Em 1978 eu volto para a faculdade, e é aí que eu começo a minha, vamos dizer assim, continuei na verdade, mas onde ficou mais estabelecido a minha participação no departamento de pediatria, que foi até 2011, quando eu me aposentei. Você tem que pensar que nessa época, diferentemente da atual, em que a faixa etária pediátrica na população em geral é relativamente pequena, na época ela era muito grande, ela representava, até se você considerar criança, os adolescentes, até 18, 20 anos, ela representava 30% da população, né? Não existiam pessoas com idade avançada, né? A população, a pirâmide populacional era uma pirâmide mesmo, não atualmente que ela faz assim, né? Ela se abre, ela é pequena, vai aqui e depois se abre nas faixas etárias mais avançadas. Não era assim, realmente era uma pirâmide mesmo, a base era muito larga. Então o número de crianças era totalmente desproporcional ao que era dedicado às crianças. Quer dizer, claro que existia essa concepção de que a criança nada mais seria do que um adulto pequeno, o que não é absolutamente verdade. Com isso, então, se revolucionou, não foi só isso, não. Tinha a questão também, a medicina nossa, que eu aprendi no meu curso, no curso do Penido, era uma medicina fundamentalmente hospitalar. Então a gente aprendia dentro do hospital. E com o novo currículo,
De jeito nenhum, nós íamos tudo para o ambulatório. Eu dava aula, sempre dei aula nos ambulatórios. Quer dizer, dei aula também no hospital, que tinha uma parte do curso que, obviamente, precisa ser hospitalar. Mas vamos dizer assim, a grande parte do exercício médico em geral, ela não se dá no hospital. São alguns que se dedicam ao hospital. A maioria se dedica ao quê? Ao cuidado da criança ou do adulto ambulatorial. Então, tanto a parte de clínica médica, né, de adultos, como a pediatria e também como a ginecologia e obstetrícia, o parto é um evento bem casual. Na verdade, o cuidado com a saúde da mulher, ela envolve muitas vezes mais questões ambulatoriais do que questões hospitalares. E também, na época, também a ginecologia e obstetrícia era eminentemente hospitalar, que era um desvio. E havia também a grande introdução, que foi o internato rural. Então era necessário que os que iam se formar, porque era no último ano, eles faziam 3 meses, ainda fazem, né? 3 meses de internato rural, onde eles iam para uma comunidade, que por isso chamava rural, né? Agora chama-se internato de saúde pública, mas na época chamava-se internato rural, porque era mesmo rural, era em cidades pequenas, cidades... distritos, às vezes, de cidades do interior, para onde iam os que iam se formar, os formandos, né? E iam exercer sob supervisão, muitas vezes até de médicos locais, e iam exercer a medicina de comunidade. Então isso foi uma revolução, foi a primeira faculdade do Brasil, e às vezes até talvez do mundo, a introduzir como cenário de ensino a prática em pequenas localidades. Houve um desenvolvimento assim, ele tentou acompanhar, mas não consegue, obviamente, isso também em outras áreas isso também acontece, tentou acompanhar o que existia na Europa, nos Estados Unidos, que era o cuidado da criança com doenças hematológicas pelo pediatra. Isso já existia, como eu me referi atualmente. Todos os meus mentores lá nos Estados Unidos, em Chicago, nenhum era hematologista de adulto, todos eram hematologistas e oncologistas pediátricos, com formação dessa forma já. Então, vamos dizer assim, nós desenvolvemos essa área, tá certo? Respaldados pela experiência de muitos outros que nos antecederam. Então, na verdade, o desenvolvimento daqui refletiu o desenvolvimento de fora. Agora, do ponto de vista tecnológico, claro que houve avanços, como em toda a medicina, houve avanços significativos na área, principalmente na parte molecular. É isso que mais se desenvolveu. Na época que eu fui para os Estados Unidos, muito pouca coisa se conhecia. Já se conhecia várias coisas. Por exemplo, a leucemia mieloide crônica, que é uma doença que tem pouco em criança, mas é muito importante no adulto, já sabia que era um defeito genético, né? Adquirido, mas um defeito genético. Já sabia qual era a anormalidade genética subjacente à leucemia mieloide crônica, porque o chamado cromossoma Filadélfia foi descrito na década de 60. E assim foi a doença falciforme, a qual eu me dedico, sob o ponto de vista de pesquisas, já se sabia todinha a base molecular dela, por causa da facilidade a que eu me referi anteriormente, de que a hematologia pode obter permanentemente uma amostra do tecido, no caso a medula óssea, que é a produtora das células sanguíneas, e do próprio sangue. Com isso, então, o desenvolvimento foi muito grande, e a parte molecular, atualmente, a gente praticamente consegue explicar as diversas manifestações e as variedades. Isso que foi muito importante também. Muitas vezes percebia-se que a doença era variável, tá certo? Que era variável, por exemplo, a doença falciforme. Ela é variável de pessoa para pessoa. A leucemia também não é uma única. Quer dizer, percebi, será que são constituições diferentes? Que essa é a explicação mais óbvia. Mas não, além de haver constitucionalmente as pessoas serem diferentes, quer dizer, não existe uma leucemia, existe uma pessoa, uma criança com leucemia, uma criança com doença falciforme, tá certo? Além desse aspecto, vamos dizer, global, existem também
várias explicações, várias bases moleculares para diferentes manifestações de gravidade, de formas de apresentação dessas doenças hematológicas. E isso evoluiu muito nos últimos 10 anos, 15 anos, reflete muito no tratamento. Ainda está incipiente, mas já se reflete. Existe, por exemplo, para a leucemia mieloide crônica, essa a que me referi, que desde a década de 60 já se sabe a base molecular, atualmente existe um remédio específico para poder atuar aonde o problema surge. E assim, várias doenças hematológicas já estão sendo possíveis de serem abordadas de uma forma molecular, destinado especificamente para aquela doença. No caso da anemia falciforme, isso também está começando a se tornar cada vez mais evidente, e inclusive evoluindo para a chamada terapia gênica, que é, entre aspas, né, consertar o gene que está defeituoso, tá certo? Ou atenuar através dos modificadores que existem de bases moleculares para esses modificadores, atuar de tal forma que, por exemplo, aumente a hemoglobina fetal, que protege as crianças com anemia falciforme e torna essas doenças, a doença com manifestações mais leves. Tudo com base molecular. A minha área de pesquisa inicial era leucemia, tá certo? Tanto que o meu doutorado, que foi feito na Universidade Federal de São Paulo, aqui não tinha doutorado, né? Não existia doutorado em pediatria, só existia mestrado. Eu fiz mestrado aqui, mas o meu doutorado, na época, a pós-graduação aqui não tinha. Aliás, nisso também eu fui pioneiro. Eu fui o primeiro a defender a dissertação de mestrado no curso de pós-graduação. Então, o curso de pós-graduação que foi fundado por outro membro da academia, que é o Edvar Tonelli, tá certo? Ele que iniciou a pós-graduação em pediatria. E eu fui fazer, então, a pós-graduação, o doutorado, que não existia, só existia o nível de mestrado aqui em Belo Horizonte, isso em 1987. Eu terminei o meu mestrado em 1988, não tinha o doutorado aqui, eu fui para a Universidade Federal de São Paulo, que antigamente era a Escola Paulista de Medicina, que atualmente se tornou uma universidade porque tem outros cursos além do de medicina, né? E em 1990, então, a minha tese foi sobre leucemia. Então, durante uns 15 a 20 anos, a minha dedicação era às leucemias e linfomas. E aí, por que eu passei então para a doença falciforme, que é a sua pergunta? É porque em Minas Gerais nós fomos pioneiros, estou dizendo a Faculdade de Medicina, não eu, mas a Faculdade de Medicina, no teste do pezinho. Aí é que surge o teste do pezinho é implantado aqui em Minas Gerais, por uma iniciativa não do governo federal, porque depois ele se estendeu, o governo federal implantou nos outros estados. Mas aqui em Minas Gerais, graças à compreensão da Secretaria Estadual de Saúde, foi implantado o teste do pezinho em 1993. 93, então nós já temos quase 25 anos de teste do pezinho. Inicialmente apenas com o hipotireoidismo congênito, que é o do Chagas, tá certo? Que é onde o Chagas lida, e a fenilcetonúria. Eram as duas doenças que também fora do país eram preconizadas para serem diagnosticadas precocemente para evitar que as crianças tivessem problemas de desenvolvimento mental, tá certo? Aí em 1998, 5 anos depois, também por iniciativa da faculdade, né? No caso da universidade, mas da faculdade em particular. E na época, graças à atuação do Enio Pietra, que é um clínico, e do Edson Correia, tá certo? Que foi chefe do departamento a essa época. Então foi implantada a triagem seguinte, foi a de triagem de doença falciforme, a triagem para doença falciforme em 1998. E com isso, então, é uma doença frequente aqui em Minas Gerais. A frequência é de 1 para 1.000, a cada 1.400 nascimentos nós temos uma criança com doença falciforme. Isso significa 200 a 250 crianças por ano com a doença falciforme. Então era vamos dizer assim, uma casuística espetacular, era de Minas Gerais inteiro. O programa atingia os 853, atinge os 853 municípios de Minas Gerais. Então com isso havia necessidade de um hematologista para cuidar dessa parte. E aí eu me interessei. Eu já gostava de doença falciforme, eu achei que era uma doença que atinge fundamentalmente as pessoas pobres e negras, né? Porque ele é derivado
da vinda dos escravos, né, a vinda forçada, né, imigração forçada da escravatura, esse gene foi importado entre aspas, né, da África, e com isso então a incidência em Minas Gerais é muito alta, 1 para 1.400, você vê 200 casos novos por ano, e aí houve a parceria entre a Faculdade de Medicina e a Fundação Hemominas. Entendeu? E a Fundação Hemominas, então, faz a parte do segmento ambulatorial. E com isso propiciou o estabelecimento de uma coorte, que a gente chama de coorte, né? Em que você segue a criança desde o nascimento e vê a evolução, a história natural e as possibilidades de modificação da história natural. E é isso que eu me dedico atualmente. Atualmente eu não tenho nenhum pós-graduando na área de leucemia. E tenho 5 na área de doença falciforme. Coincidência junto com uma certa, vamos dizer assim, um certo vontade de fazer, né? Porque precisa juntar as duas coisas. Pode passar o cavalo selado e você não montar. E às vezes calha de você montar. Na sociedade eu tive pouca participação. Sempre a minha participação foi limitada, diferentemente do Lincoln, diferentemente do Chagas. Roberto já é mais do meu lado. A participação pequena, a minha participação na sociedade sempre foi limitada. Claro que eu sempre colaborei nos congressos, palestrando, fazendo palestras, fazendo a formação de recursos humanos na área de pediatria, mas como a minha área era muito específica na hematologia e oncologia pediátrica, a minha ligação com as sociedades científicas, muito mais no lado da hematologia. Então, eu sou sócio da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia há muitos anos. Participei de quase todos os congressos desde a fundação dela. E atualmente eu vou aos congressos da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia todos os anos. E da Sociedade Brasileira de Pediatria, raramente eu vou. Raramente. A da mineira não, porque a gente acaba sendo convidado para poder passar a experiência para os pediatras em geral. E com isso, então, e como a área de pesquisa minha é em hematologia pediátrica, então os trabalhos que a gente apresenta, como comunicações anteriores à publicação, elas não interessam muito à área de pediatria, ao pediatra geral. Eles interessam à área de hematologia pediátrica. E com isso, então, a minha ligação maior, sob o ponto de vista de sociedade científica, é com a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Por exemplo, eu não sou do corpo editorial, eu faço pareceres para o Jornal de Pediatria, que é o órgão da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá certo? Eu não faço parte do corpo editorial, mas eu sou um dos editores associados da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Você vê como é que a ligação se tornou muito maior na área de hematologia pediátrica, no caso é hematologia geral também, do que na área de pediatria. Então, para o Jornal de Pediatria eu faço muitos pareceres, muitos, tá certo? Pelo menos uns 3 a 4, em média 4 pareceres por ano, mas eu, como parecerista, eu ofereço o meu trabalho para julgar, tá certo? Recomendar, não recomendar, propor modificações nos artigos que o editor, que é o Procianoi, envia para nós, os revisores. Né? Já na revista, não. Além de ser revisor da Revista Brasileira de Hematologia, eu sou também um dos editores associados. Isso mostra a ligação. Estar na universidade é mais importante para desenvolver as pesquisas do que estar nas sociedades. Né? Nas sociedades, a importância maior é no sentido de recurso humano, formação de recurso humano. Porque a faculdade faz, mas ela não tem vamos dizer, a agilidade que uma sociedade tem para poder montar, para poder os gastos tudo tem que ser licitação. É muito mais complicado você promover eventos de educação continuada do que na sociedade científica. As sociedades científicas fazem isso muito bem e fazem também o papel também de defesa da categoria, etc.,
que eu fiz, aí você vê como é que as coisas se associam. Eu fiz muito isso no sindicato, eu fui do sindicato dos médicos na época da redemocratização. Nós fomos o sindicato dos médicos na década de, final da década de 70, na redemocratização, e durante a década de 80 inteirinho, onde o Roberto foi também o presidente dos sindicatos médicos, o Célio de Castro, depois foi prefeito de Belo Horizonte, foi deputado constituinte, ele era o presidente do sindicato dos médicos na minha época. Então essa defesa de classe, mas aí é da classe médica, não é da pediatria, também era muito importante e ainda é muito importante a participação dos sindicatos. Mas a Sociedade Mineira de Pediatria tem esse papel também de formar, não formar, porque formar são as escolas, mas de manter a educação continuada dos pediatras, por meio dos seus congressos, por meio da atividade da própria academia, de tal forma que os pediatras tenham uma formação continuada e estejam atualizados com aquilo que há de melhor nos diversos setores. Aí se unem as diversas especialidades e pega o que for mais significativo. Quer dizer, eu não vou dar aula de bases moleculares da doença falciforme num congresso de pediatria, não tem muito sentido. Mas, em compensação, eu vou falar sobre anemia ferropriva, sobre como abordar, como fazer o diagnóstico das diversas doenças hematológicas. Isso tem interesse para o pediatra geral. Na verdade, é um imbricamento das funções, porque os temas abordados nos simpósios, nos congressos promovidos pela academia, são temas que têm a ver com a sociedade. Só que, Sociedade Mineira de Pediatria, mas só que às vezes é uma abordagem mais profunda num determinado tema, por exemplo, violência contra a criança, que foi o segundo ou terceiro, tá certo? Então são temas que muitas vezes são focalizados para poder chamar a atenção do que tem de importância na sociedade como um todo. Quer dizer, que tem muita importância para a sociedade. Claro que a Sociedade Mineira de Pediatria também faz isso, mas faz menos, ela faz mais dedicada para o pediatra, enquanto a academia, o foco central, vamos dizer assim, é a criança. Tá certo? E ela reúne pessoas com maior experiência. Você não vai ver gente novinha lá, né? Só tem gente mais idosa, né? Frequentemente até muda alguns componentes exatamente porque são as pessoas com maior experiência e, portanto, com mais idade. E na academia, a minha atuação tem sido pequena, mas aí é por causa da questão profissional. Eu ia todas as reuniões, mas agora é impossível, já tem vários meses que eu não vou. Eu acho que na gestão agora do Paulo, talvez eu tenha ido uma vez apenas, entendeu? Então a gente colaborou na formação, escrevemos um dos capítulos dos patronos, porque cada uma das cadeiras tem um patrono, quer dizer, é um pediatra já falecido, né, que deram nome às cadeiras, como isso acontece também na Academia Brasileira de Pediatria, como acontece também na Academia Brasileira de Letras, né, que é a mais famosa delas aí. Então dá um nome a uma cadeira. Eu escrevi então a cadeira a qual eu pertenço, eu sou o primeiro a ocupar a cadeira do João Afonso Moreira. Então pesquisei sobre o João Afonso, escrevi, né, o capítulo referente à cadeira número 12, dando a importância. O João Afonso, por exemplo, não era pediatra né, ele não era, assim como atualmente os hematologistas pediatras são pediatras originalmente, também na época os que às vezes atendiam crianças não eram pediatras, não tinham uma formação específica, né? Eles tinham uma formação, se dedicavam mais à criança, né? João Afonso foi um deles. Inclusive ele foi da Secretaria de Saúde, então teve uma porção de envolvimentos, outros que não especificamente com pediatria. Outros não, outros eram pediatras, não é bem formação porque não existia residência, né? Mas de interesse desde da sua formatura na área pediátrica, às vezes fizeram fora, porque a pediatria no Brasil, é claro, assim como acontece na hematologia pediátrica, ela como especialidade é muito posterior à sua inauguração, vamos dizer assim, em relação a outros países do mundo ocidental, né?
Eu acho que, para quem não está na residência, a pediatria é uma área realmente muito interessante. É um ser extraordinário, né? A gente fala assim que se a gente der um empurrãozinho, o menino que está doente, se a gente der um empurrãozinho, ele se recupera, fica absolutamente normal, sobrevive e vai ter a sua vida, vamos dizer assim, a repercussão, sob o ponto de vista da vida daquele indivíduo, é muito longa. Então, se você ajuda, porque claro que os pais têm a ver com isso, a própria criança, etc. Mas se você der uma ajudinha numa doença, por exemplo, mais grave, ou mesmo em doenças não graves, mas que forem cuidadas adequadamente, você vai ter uma repercussão positiva, também a parte psicológica, etc. Você vai ter uma repercussão por muitos e muitos anos, diferentemente de um adulto que já está com, que nem eu aqui, 68 anos. Se me derem uma ajudinha, eu posso viver mais uns 10 anos, mas não viverei os 80 que a criança tem. Então é um ser extraordinário do ponto de vista da sua recuperação, tá certo? Extremamente afetivo, felizmente ainda não está muito contaminado pelas dificuldades que o mundo tem, principalmente atualmente está muito difícil a situação de relacionamento das pessoas. Então é um ser muito especial, é muito interessante. Faria de novo pediatria, faria de novo. Eu acho que a escolha foi correta. E a hematologia, eu acho que a derivação para a hematologia, inclusive eu acho que inclusive a própria indicação do Enio, ele percebia em mim uma certa tendência para a área de pesquisa. E a hematologia realmente propicia, de forma muito intensa, essa possibilidade de pesquisar, essa possibilidade de entender as doenças mais a fundo. Então é uma área também muito interessante. E no caso da hematologia, tanto de adulto como de criança, o campo é muito bom. Pediatria é complicado. Nós sabemos que atualmente está em falta. É outra, vamos dizer, para as pessoas que estão aí formando, pensando em fazer pediatria, é uma área que tem uma demanda muito alta, tá certo? É uma área de alta demanda porque ele foi, durante muitos anos, desvalorizado e com isso, então, houve queda do número de pediatras, atualmente está em falta. A quantidade de pediatras existentes é inferior às necessidades. Então, existe, mas, vamos dizer assim, a empregabilidade, portanto, é alta. Mas, em compensação, como nós sabemos, a remuneração não é das mais altas, exatamente porque o pediatra, na sua atuação média, vamos dizer assim, ele usa muito poucos recursos de imagem, recursos sofisticados que fazem com que o ganho do indivíduo médico, né, seja maior. Ele usa muito mais a sua habilidade clínica, assim como o clínico também está desvalorizado do seu ponto de vista de remuneração. Então não é uma nesse ponto de vista, se um dos objetivos for, e é legítimo que seja, for conseguir amealhar uma não fortuna, porque isso é impossível, né? Mas uma condição econômica melhor, a pediatria não é uma boa área, não. Tá? Não é de jeito nenhum, assim como a clínica médica não é. Mas em compensação, junto com a clínica médica, eu acho que é a área de maior desafio que a pessoa possa ter dentro da medicina. É uma área difícil, tá certo? É uma área que requer a quantidade dos estudos, requer uma percepção muito grande, tá certo? Um relacionamento muito bom, porque é relacionamento com a criança e é relacionamento com os pais, com a família, né? Então requer uma habilidade muito boa. E são indivíduos que, no geral, se a gente olha, vamos dizer, a categoria médica, são indivíduos diferentes. Os pediatras são indivíduos diferentes. Eu tenho um fato interessante quando eu fui para os Estados Unidos, porque quando eu fui para os Estados Unidos não era muito comum, né? Já tinha, mas não era tão comum ir para fora nessa fase, né? Na fase logo depois de formado e feito a residência. A pessoa que me orientou era um cirurgião. Aí ele falou assim comigo: não, você tem que comprar pelo menos 3 ternos, tem que levar uns 3 ternos. Lá, médico nos Estados Unidos, só fica de terno. Eu falei, putz grila, eu não gosto de usar terno, nunca gostei e continuo não gostando. Aí comprei 3 ternos. Aí cheguei no hospital onde eu fui, que era um hospital de criança, eram os únicos que não usavam, eram os pediatras. Os cirurgiões, todos os cirurgiões pediátricos, inclusive todos uniformizados, os radiologistas, todo mundo de terno, e os pediatras tudo de manga de camisa.
Não usei nenhuma vez. Aliás, eu usei uma vez para ir no juiz, que tive que lá tirar o pátrio poder de uma família, porque a criança tinha leucemia e precisava ser transfundido, e os pais eram de religião que não permitia. Aí nós tivemos de tirar o pátrio poder, pedir ao juiz o pátrio poder. Foi a única vez que eu usei o terno lá nos Estados Unidos. Então são mais informais, são mais afetivos. Pode reparar que isso é verdade. Os pediatras, em geral, têm essa qualidade, eu acho que é uma qualidade, tá certo? De serem mais próximos das pessoas, de terem essa alegria, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é uma característica do pediatra.